Respondendo perguntas ignorantes da internet. Esse é o sotaque mais pernambucano que eu consigo fazer, meu amigo. Porque eu sou pernambucano de carteirinha raiz, Recife, meu patrão. Estamos aqui caindo em chuva. É uma chuva do caramba. O pessoal, os governantes aqui não investem direito, alaga tudo. Eu fui trabalhar hoje, eu fui trabalhar a pulso, porque na moral tava tudo cheio de água. Eu cheguei aqui um negócio, essa rua aqui já tá alagada. Fui pra parada, não dava. Tive que pegar uma outra rua por aqui. Aí, ando normal, chegou lá na frente alagada. Eu tive que fazer a volta pra chegar na parada de ônibus, pra pegar o ônibus pra ir pra outra cidade que tá caindo aos pedaços, tá caindo as cuculhas pra ir trabalhar. Então, nesse período aqui de chuva pernambucana, chuva recifense, que está inclusive deixando muitas pessoas desabrigadas, está acontecendo tragédias aqui, muitas vezes por culpa e incapacidade desses governantes. Inclusive, eu vou tentar achar algum negócio aí para caso vocês queiram fazer alguma doação, eu vou fazer doações, inclusive, para essas pessoas que perderam tudo aqui de Pernambuco, para essas pessoas que morreram em deslizamento. Vai estar um link aí na descrição também para vocês ajudarem. Vou tentar encontrar, se não tiver nada, é porque eu não encontrei, tá certo? Procurem painéis confiáveis, show? Enfim. Apesar disso tudo que está acontecendo aqui, a gente precisa falar de economia, porque isso tudo envolve economia, como que o governo gasta dinheiro, como o governo governa o país, como que o governo controla esse grande ônibus amarelo que está prestes a colidir em uma parede de concreto com 3 metros de grossura. Vamos falar um pouquinho disso daí, responder perguntas de pessoas na internet. Eu vou no Instagram, tiro prints de algumas perguntas e tal, que eu vejo em vários vídeos que eu vejo nos Reels. Jogo no chat GPT, me dê uma ordem lógica para eu responder isso. Chat GPT me dá uma ordem lógica, eu vou respondendo aqui. Show? Então vamos lá. Primeira pergunta. Se o governo pode imprimir dinheiro, por que ainda existe pobreza? Esse é o tipo de pergunta que eu tô vendo no vídeo no Instagram, eu falo, ó, que legal, eu abro os comentários quando vem uma pergunta dessa. Você fica com vontade de comer sua mão, de xingar a terceira geração da pessoa, porque parece um negócio básico, ainda não entendeu. Aquele meme, estou louco. Porque imprimir dinheiro sem um aumento de produto, presta atenção, você vai imprimir dinheiro. Os produtos que estão em mercado vão continuar tendo a quantidade X, a quantidade que eles têm atualmente de produtos. Com o dinheiro de maior circulante, as pessoas vão querer comprar esses produtos. Se eles comprarem tudo, acaba o produto. A gente fica sem cesta ótima. Então a lógica é esses produtos subirem de preço, porque a produção não vai aumentar. Se a produção aumenta, vai precisar subir de preço, porque é mais mão de obra. E eles estão pagando mais caro. E isso gera inflação, riqueza, a linha básica de economia. Isso daí é economia quinta série. Quem está no quinto ano aprende isso. Porque, na moral, às vezes é uma burrice que eu escuto. A cantora Ludmilla falou num podcast, me imprimi dinheiro, isso daí, uns 4 anos atrás, em 2022. Eu não era nem economista, não era nem graduando em economia. Eu sou graduando em economia. Eu fiquei louco, fiquei louco. Próxima pergunta. Porque simplesmente não abaixam o preço de tudo por lei. Controle de preços durante toda a história gera escassez. Vamos supor aqui, vai aumentar ao imprimir mais dinheiro, mas vai proibir o aumento de preços. Tal coisa vai ter tabela X, vai gerar escassez daquele determinado produto. Aí cai nesse paradoxo. O mercado se autorregula. O mercado em si, para o liberalismo econômico e em si, para toda a economia, o mercado vai sempre ter uma reação, seja positiva ou negativa, pelas suas escolhas, pelas escolhas desse governante. Tabelamento de preços, proibir aumento de preços, deixar produto X com preço X, produto Y com preço Y. O mercado vai reagir a isso. E o mercado não vai reagir de forma positiva. Venhamos e convenhamos. O mercado é quase como se fosse um ser vivo, uma mão invisível na sociedade.
Próxima pergunta. Se o salário mínimo aumenta, por que nem todo mundo fica mais rico? Porque pode aumentar desemprego, custos, muitas outras coisas. O aumento do salário mínimo é só um aumento para acompanhar a inflação que acontece naquele período. Basicamente é isso que acontece. Porém, tem uma coisa mais interessante ainda que eu vou dar conteúdo para vocês. Tem um negocinho que basicamente fala que a taxa de juros pode cair, a inflação pode cair também, tudo pode estar a mil maravilha, mas você vai continuar pobre do jeito que tá quando tava tudo alto. Por um negocinho chamado curva de Phillips, que está ligado ao desemprego. Ah, Igor, você vai explicar isso aqui? Não, tem um vídeo inteiro no canal explicando o modelo da curva de Phillips antiga e o modelo nova da curva de Phillips. Como que era o tudo antes, como que está sendo agora, o rigor acadêmico disso. Tem um vídeo inteiro aí no canal explicando isso. Assista. Muito bom esse vídeo, por sinal. Eu acho que foi o último vídeo que eu editei aqui nesse canal. Porque o Brasil não copia países ricos e pronto. Porque não dá. A cultura desses países ricos é outra. Como que eu posso dizer? Instituições, produtividade são muito diferentes. Você pega um modelo mental de um suíço, de uma pessoa que mora na Suíça, nasceu na Suíça, é totalmente diferente do modelo mental brasileiro. Aqui o brasileiro pensa em outras coisas, é uma cultura diferente, tem outros pensamentos. Se você replicar tudo, por exemplo, que a Suíça faz, o Brasil quebra. Porque as pessoas não vão acompanhar o nível da Suíça. Vai ter, obviamente, as pessoas que vão ser fora da curva, que vão para aquele modelo e vai gerar mais desigualdade. Porém, vai ter as pessoas que não acompanham esse modelo, que vivem uma certa condição boa, mas vão ficar mais na miséria por causa de cultura, por causa de produtividade. São muitos fatores. Próxima pergunta. Por que o governo cobra imposto se ele mesmo cria dinheiro? Porque o imposto em si não era para ser roubo, que nem é no Brasil, não. Vemos e convenhamos, fala isso pro Haddad não, viu? Na verdade não é nem o Haddad, o ministro da Fazenda agora, mudou porque o Haddad vai concorrer pro governo de São Paulo. Né? Mas basicamente o imposto não era para ser um roubo. O imposto em si, uma das funções dele durante as guerras, era para arcar com os custos da guerra e depois sumir. Depois de um modelo econômico mais sério, o imposto foi visto também como um controle de inflação e basicamente para financiar gastos sem destruir a moeda. Porque senão o governo, para financiar coisas governamentais, iria precisar imprimir dinheiro, gerar inflação, destruir a moeda para fazer aquela obra e pagar os credores. Não, não faz sentido. Até mesmo só o recolhimento de dinheiro que ele faz por meio de taxa de Selic, tesouro direto, essas coisas, não ia dar certo, não. Então a inflação teria, o imposto teria essa função primordial. Porém, a gente vê que dá certo em muitos países, por exemplo, como a Suíça, que tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, mas aqui no Brasil não dá simplesmente porque o dinheiro é mal gasto. O imposto não era para ser o problema, o imposto era para ser uma solução, para ser uma ajuda para a população. Mas aqui no Brasil é simplesmente mal gasto, mal administrado. A gente tem uma arrecadação recorde, um teto lá em cima de arrecadação, e a gente sai com uma dívida de 72 bilhões. Não existe isso, não existe. É o básico de entradas e saídas, de controle de fluxo de caixa. Se você tem muita entrada, porém o fluxo de saídas supera, tu fica ó, no negativo. É o básico de controle de caixa. O básico. Só que parece que o governo brasileiro gosta de gastar com coisa inútil. Tendo um. Não é nem parlamento que chama, eu esqueci o nome agora. Tendo um Senado inchado, tendo uma Câmara dos Deputados inchado, tendo ministros inchados, tendo pessoas que trabalham para o governo, tudo inchado, é tudo inchado. E o pessoal continua na ilusão de que não, eu vou fazer concurso público porque é o futuro. O pessoal continua nessa maldita ilusão, mas talvez dê certo, até pro Brasil. Que essas bosta vai estar tirando dinheiro do próprio governo mesmo. Então, eu já desisti do povo brasileiro. Porque empresários não diminuem o lucro para ajudar o povo. Porque o lucro é um incentivo para o empresário existir. Pensa, você vai montar uma empresinha, uma sua empresa. Você tem uma ideia genial. Se você tivesse que diminuir o seu lucro, você colocaria o dinheiro que você tem agora naquele negócio?
Ou você simplesmente colocaria o seu dinheiro em uma taxa de juros? Uma taxa, você vê que hoje no Brasil está em 14%, mais de 14%. Os juros não é um inimigo. Os juros é um incentivo para aquela pessoa gerar valor para uma sociedade. O lucro é isso. Basicamente é isso. Porque quanto maior o risco, o lucro tem que compensar. Você diminui o lucro, e olha que o lucro do pequeno e médio empreendedor brasileiro, que é o que gera valor realmente para o Brasil, é baixíssimo. E eles pagam o pato, levam a maldade que o pessoal bota para os grandes empreendedores nas costas também, levam chicotada como os grandes empreendedores. É muito complexo, não é só isso. Não dá para resolver um negócio econômico com teoria tirada da bunda. Desculpa a palavra grosseira, mas basicamente é isso. Os caras estão analisando, estudando há milhares de. Milhares é bronca, mas estão estudando há anos, há décadas. E você acha que pensou numa solução inovadora porque leu o Manifesto Comunista, porque leu o Capital, porque leu o Contrato Social de Jacques Rousseau. Você acha que é um economista? Não. E essas ideias já foram pensadas, mas não dá para ser botado em prática, bicho. Foi um desabafo depois disso. Isso. Próxima pergunta. Se todo mundo paga mais imposto, o país melhora automaticamente? Não, depende da eficiência do governo, e a eficiência do governo brasileiro, principalmente, é uma bosta, uma porcaria. Próxima pergunta. Por que existe gente rica se o mundo tem recursos suficientes para todos? Porque a riqueza depende de uma coisa chamada produção, não só da distribuição daquela determinada quantidade de recursos. É a produção da pessoa. Se ela tem uma produção maior, ela vai ser paga por aquilo dali. E a produção em si não significa trabalhar em escala 6 por 1. Trabalhar em escala 7 por 0 não é trabalhar de forma inteligente. Trabalhar com coisas que gerem um retorno maior. Basicamente é isso. Mas tem os políticos, o brasileiro é algo fora da curva, porque o Estado brasileiro é muito inchado. É por isso que é algo fora da curva. A gente tem os políticos norte-americanos, ingleses, que ganham uma quantia também às custas do Estado, mas não é tão inchado igual os países latino-americanos por aqui. Próxima pergunta. Por que o governo não cria empregos diretamente para todo mundo? Porque isso gera ineficiência. Dívida e uma inflação gigantesca no longo prazo. Pensa, você, governo, abrir vaga de emprego para todo mundo. Quem que vai pagar essa conta? Quem que vai pagar essa conta? É os próprios trabalhadores CLT. Hoje a gente já paga uma conta absurda com a porcaria da pirâmide financeira que é o INSS, que os desgramados não pensaram direito, criaram uma pirâmide desgramada para todo mundo, que provavelmente eu com meus 19 anos, você que está assistindo aí com 30, 25 anos, não vai se aposentar. Não dependa do governo para se aposentar. Invista seu dinheiro, meu amigo. Invista seu dinheiro. Tá ligado? Porque senão, aí eles criam essas bexigas, vocês fazem isso, vai ser mais uma pirâmide desgramada que só vai, ó, ferrar com o brasileiro. Bora lá. Porque. Perdão. Décima pergunta. Se o dólar sobe, por que tudo fica mais caro aqui? Por causa de importação, basicamente tudo que a gente tem importação, insumos que chegam para as empresas brasileiras, tudo depende do dólar. O dólar é a moeda universal. O dólar é a nova Roma. Bem errada essa comparação, mas enfim. Por que não perdoar todas as dívidas do país e começar do zero? Imagina só. O país vai lá, perdoa todas as dívidas, não tem mais ninguém devendo, isso quebra a confiança. Porque se tem uma pessoa com dívida, alguém vai ter que receber esse dinheiro. Se você perdoar tudo, quebra a confiança. A pessoa vai ficar com o pé atrás, não vai querer te dar mais dinheiro e tudo mais. Basicamente é isso, é quebra de confiança e ninguém vai emprestar mais dinheiro. Um empréstimo, tomar um empréstimo é bom, por incrível que pareça. Se você faz de uma forma ordenada, se você faz de uma forma que você tem uma estrutura para pagar, é muito bom. Se você vai ter um retorno financeiro com aquele empréstimo, é bom. Muito bom, por sinal. Só que aqui no Brasil, as pessoas fazem a rodo para ir na balada dia de sexta-feira. Se o governo dá auxílio porque ainda tem pobreza,
Porque a assistência ajuda no curto prazo, mas no longo prazo não resolve a produtividade, que é o principal problema do Brasil, do brasileiro. Ele vai dar ali o dinheiro, vai resolver no curto prazo, mas em algum momento vai ter uma conta a se pagar. E a gente vê isso principalmente nos estados do Maranhão, onde tem cidades que tem mais gente vivendo de auxílio do que com a CLT. Ou seja, não tem um para um quem paga essa conta. E aí precisa recorrer para as cidades de volta e isso vai fazendo uma bola de neve gigantesca. O auxílio resolve no curto prazo, tira a pessoa de uma situação, porém a produtividade mata não só aquela pessoa que vai mamar na teta do Estado, em outras palavras, como diria o Mamãe Falei, mas ela em si vai ficar dependente do governo, mas vai prejudicar o próprio governo, que vai ter uma saída absurda de dinheiro no geral. Eu tô até com os cabelos arrepiados. Próxima pergunta. Por que os políticos não acabam logo com a corrupção? Próxima. Porque as empresas não pagam salários maiores se estão lucrando. Salário depende de produtividade. E essa produtividade não significa o quanto tempo de escala 6 por 1 você trabalha. Produtividade significa o quanto você gera de valor para uma determinada empresa. Porque não desaprendi a ler, porque não estatizar tudo para distribuir melhor. O Estado tende a ser menos eficiente assim e tudo vai ficar dependente do Estado. Se deixa tudo na mão do Estado, o Estado dá uma ineficiência absurda e muito grande. A gente pega alguns exemplos no Brasil de algumas obras estatais que são uma porcaria. A gente pega aqui a distribuidora de energia da minha cidade, uma merda. A gente pega a distribuidora de energia do Rio de Janeiro, aquela famosa lá, uma outra bosta também. Não dá certo não, deixa na mão do Estado. Cara, eu tô me irritando com vídeo de economia, velho. A próxima pergunta. Por que a inflação é considerada tão ruim? Não é só subir preço, porque corrói a compra. Sabe, o homem das cavernas? Eu acho que essa pergunta foi feita por um homem das cavernas. Porque a inflação destrói moeda. Porque tem a questão do dólar também. Vamos explicar aqui direito. Vamos lá, por que a inflação é tão ruim? Primeiramente, o preço das coisas vão subir, seu dinheiro vai estar valendo menos, enquanto o dinheiro que meio que é emparelhado com esses produtos, que é o dólar, por causa de insumos, por causa das vezes que é um produto importado vindo para cá, tudo vai ficar mais caro. E você vai estar achando que está recebendo mais, mas no fim está recebendo menos, porque o seu dinheiro vale menos. A inflação é ruim por causa disso, porque seu dinheiro vai ser menos. R$ 100 hoje, em 2026, não compra a mesma coisa que se comprava com R$ 100 em 2010. Eu tentei explicar mais calmo. Perdão, eu me estresso com pergunta burra. Perdão, pergunta boa não, pergunta ignorante. Ai. Porque países com mais impostos às vezes são mais ricos. Não é o imposto que deixa aquele país mais rico, mas sim a eficiência do governo, em como ele não distribui, mas como ele gasta aquele dinheiro. Porque o Brasil não cresce igual a China. Diferença de investimento, planejamento diferente. Por roubos. Supostos roubos. Supostos roubos. Não quero ser processado. Se todo mundo empreender, o desemprego acaba, nem todo negócio gera valor suficiente. Aquela sua ideia que você acha que é genial não vai gerar valor suficiente para a sociedade às vezes. E outra, se todo brasileiro fosse tentar empreender, eles iam ficar com uma dor triste, ia ficar tudo desesperado. Porque se fala que um CLT tá devendo, imagina empreendendo, ia tá devendo o dobro, ia tá sem conseguir dormir direito, ia tá dormindo no meio de uma tempestade. Empreender é difícil. Bora lá. Eu comecei minha carreira no mercado de trabalho de forma informal, com os meus 12 anos. E guinho de 12 aninhos, até 2021, mais ou menos, setembro de 2021, eu tava editando vídeo arrudo para um bocado de gente que eu achava no Discord, no Instagram, no YouTube. Eu mandava, ué, tá teu vídeo, não sei o que. Ele passava no Instagram, eu conversava com ele, fazia um preço. Cheguei, eu acho que o maior salário que eu ganhei nessa época foi uns 1.200, R$ 1.100, por aí, R$ 1.000 pra botar
uma média com isso daí. Depois disso, parei por um bom tempo. O dinheiro que eu tinha juntado, que foi pouco, gastei tudo. Aí eu fui para outra empresa. Comecei a trabalhar, na real, com uma empresa meio que terceirizada de um cara grande aí do marketing digital. Em janeiro de 2023, foi em janeiro de 2023? Foi em janeiro de 2023. Eu comecei nessa empresa por volta de junho de 2022 e fui até dezembro de 2022. Em janeiro de 2023, eu abri minha própria empresa no CNPJ do meu sócio, mas a gente basicamente era sócio tudo junto. Abri essa empresa muito focada em ajudar criadores de conteúdo a crescerem com marketing digital e tudo mais. A gente tinha meio que 5 prestadores de serviço para a gente, e a gente coordenava tudo, coordenava as equipes, coordenava a reunião, e eu tocava meu YouTube aqui na época também para vender meus próprios cursos. Eu queria ganhar isso daí também, e era muito difícil, porque às vezes eu saía com um prolabore e-mail de 200 conto. 200 conto, moleque, velho. Imagina. Claro, tinha alguns meses que eu tirava um pouquinho mais, investia tudo. Eu era meio doido das ideias, mas 200 conto. Teve um mês que eu tirei 100 conto, pô. 100 conto. Aí depois disso, virei MEI, prestador, eu ia ser estagiário, mas virei prestador de serviço. Tava ganhando 1.100 conto, trabalhando 6 horas por dia. Depois aumentou um pouquinho, mas aí é outros 500. Enfim, ganhando 1.100 conto, trabalhando 6 horas por dia. Aí, teoricamente, de vez em quando tem que trabalhar de madrugada. Meu celular tocava, Igor, carro foi roubado aqui, não sei o que. Tal, saí, fui abrir minha empresa. Bicho, eu tava tirando 150 conto por mês, de vez em quando. Teve meses melhores, meses piores. E eu tinha faculdade para pagar, que era 205 conto. Eu tenho que fazer bico por fora para conseguir me sustentar, já maior de idade, pagar as contas daqui de casa, que eu sempre ajudei a pagar. Pensa, Mark, pensa, como diria o homem de meio. Próxima pergunta. Por que o governo não simplesmente corta gastos inúteis por pressões políticas, porque os políticos não querem, porque eles não veem esses gastos como inúteis? Respondido sua pergunta? Bom, tá bom aqui. Isso daqui foi uma versão meio polêmica, fiquei irritado com muitas coisas, porque vai fazer pergunta burra assim, alguma, principalmente no negócio de imprimir dinheiro. Vai fazer pergunta burra assim na China. Vai fazer pergunta burra assim na China, velho. Na moral. Não aguento mais isso não. Todo mundo se catar. Essas pessoas que querem comentar de economia, não entende de economia, sabe o que você tem que fazer para entender de economia? Você tem que assistir Economista de Bairro, bicho. Assiste aí, tá aí no cardzinho. E clicar no vídeo aí do lado também. Vá assistir, vá. Já cansei.